estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Rei, eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, diante do teu altar, Pai, se encontra o teu filho, Pai. Meu Deus, a qual foi designado, Pai, para trazer a tua mensagem, Senhor. Meu Deus, usa, Pai, o teu filho da tua maneira, Jesus. Usa, Pai, o teu servo, Pai, da tua forma, Pai. Pai, vem nos ensinar, Jesus. Vem nos corrigir. Pai, vem nos redaguir, Pai. Vem nos capacitar, Pai. Através, Senhor, da tua mensagem. Porque, meu Deus, a tua palavra, meu Deus, ela é luz. A tua palavra, meu Deus, ela é escudo. A tua palavra, meu Deus, é lâmpada, Pai, para os nossos pés. Usa ele, Pai, da tua maneira, Pai, com ousadia. Usa ele, meu Deus, como atalaia. Meu Deus, que o teu canal, Jesus, seja, Pai, completamente, Pai, submerso por ti, Pai. Usa, Pai, da tua forma, porque o mover é teu, o Espírito é teu, e para o meu Senhor são todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus. Olha. Saudação de paz a todos, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Saudação de paz a todos, amém? Saudação de paz a todos, amém? Quantos estão felizes nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Quero dizer para os irmãos que é uma grande satisfação. Minha esposa hoje não está comigo, porque ela está acompanhando o culto ali da pastora Raimunda, juntamente com as irmãs. Mas a Bíblia diz que a obra de Deus não para, irmãos. A obra de Deus não pode. Toda vez que alguém encerra, outro inicia. Toda vez que o ministério acaba, outro se inicia. Olha para o irmão que está do seu lado, diga: irmão, já quero ser profeta de Deus. Diga assim: a Deus está iniciando um novo ministério sobre a sua vida nessa noite. Os que acreditam nisso, digam glória a Deus. Eu não entendi, Bispo Germano, deixa eu te dizer. Se você não louvava a partir de hoje, você vai louvar. Se você não pregava a partir de hoje, te prepara, a tua língua vai coçar e você vai pregar para a glória de Deus. Aleluia. Quero externar em nome de Jesus a minha alegria, o convite. Deus abençoe grandiosamente a vida do nosso querido pastor Ademir, o homem da capa de Elias. A vida também do nosso querido pastor Felipe, que nos fez o convite. Para a glória de Deus, estamos aqui nessa noite. E se algum dos irmãos se incomodarem com o que eu falar em cima desse altar, você pode procurar o pastor Felipe no final do culto. Estou brincando. Se a palavra bateu, é porque tem alguma coisa a ser consertada. É ou não é assim? Eu aprendi, aleluia, que não existe palavra dura. Ah, mas o culto hoje foi muito ruim, foi muito duro. É porque você precisa rever a sua vida. Porque se Deus falou, é porque algo tem que ser mudado. E Deus não muda a vida de quem não quer ser mudado. Deus não direciona você para o céu. É com seus próprios pés que você vai para onde? Para o céu. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Convido os irmãos a ficarem de pé. Vamos louvar nessa noite, antes de trazermos a palavra. Diga comigo: Ele é Pai. Diga: e nós somos filhos. Quem é filho, diga glória a Deus. Você vai louvar para Ele nessa noite. Você vai falar para Ele
esse louvor, a sua oração. Oh, Jesus, aleluia, glória a Deus. Olha, olha. A internet hoje está naquele meio. Mas é isso mesmo, é ao vivo, né? É ao vivo. Glória a Deus, aqui é ao vivo, né? Ah, Jesus, glória. Adore a Deus comigo nessa noite. Oh, glória. Glória a Jesus. Quero ouvir você cantando. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo. E só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar. Eu errei outra vez, mas quero acertar. Pai, eu estou consciente de que não mereço ter outra chance, tentar um novo recomeço. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Todos juntos bem, rapaz. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Aleluia. Me queima de fome, me faz ser novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero só te ouvir. Me dá uma unção, quero renovação. Oh, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vai dando mais. Comigo o fogo se acende. Me queima e me fome, me faz. Me quero hoje aqui. Eu quero só te ouvir. Me dá uma unção, quero renovação. Oh, Jesus. A Bíblia nos ensina que todas as vezes que o Pai fala, o Filho obedece. Quem tem poder, que mande. Quem tem juízo, obedeça. Aleluia. Glória a Deus. Pai, eu confesso que não era assim que eu queria. Pai, eu tentei do meu jeito porque eu não entendia. E o que penso não é o que tu pensa. E os meus planos não são os teus planos. Pai, eu me rendo diante da tua vontade. Diga para ele assim, ó. Me quebra minha massa e me faz um vaso de verdade. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Vamos juntos lá. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Aleluia. Me queima, me fome, me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, Jesus, eu quero só te ouvir. Me dá uma nova unção,
para Jesus. Presta a tua boca para Deus. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga: irmão. Diga para ele: irmão. Diga: Deus tem inovação para a tua vida. Pergunta para ele se ele acredita nisso. Os que acreditam nisso digam glória a Deus. Só os que acreditam digam aleluia. Preciso faz parte da minha vida. Quando eu estava preso, aí um dia eu tive a oportunidade de ouvir Deus. E quando eu ouvi esse louvor, Deus falou para mim, era desse jeito assim: eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo ele fez de tudo pra nossa vida acabar. Mas apareceu um homem que estendeu as mãos para nos ajudar. Quem foi esse homem, igreja? Vem, rapaz. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus que levou primeiro e a vida nos deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro que me amou primeiro e a vida nos deu. Aleluia. Quando ele veio, a carta de condenação foi rasgada, pastor Felipe. Quando ele chegou, aleluia, aquilo que era condenado se tornou salvo. Eu e você, para a glória dele, aleluia. Foi Jesus. O meu coração batia forte, como quem diz: é o fim. Pensei tudo está perdido. Não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, eu ouvi alguém falando, me dizendo assim: não temas, eu estou contigo. Sou eu, teu amigo, e vou te fazer feliz. Quem foi que falou isso? Quem foi? Foi Jesus, Filho de Deus. Foi Jesus que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro que me amou primeiro e a vida nos deu. Me deu. Vamos para Jesus, Jesus. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Não foi outro, foi Jesus. Diga isso para o irmão que está ao seu lado. Diga: foi Jesus. Diga para ele assim, de jeito carinhoso. Diga assim: foi Jesus. Louvar só mais um que eu senti no coração. Deus ainda opera no meio dos louvores, viu? O louvor traz calma. O louvor, aleluia, Jesus nos prepara. Aí Deus olha para você nessa noite e diz assim: pega agora a cabeça. Tá difícil, tá? Não fique triste.
dizer algo que tu não entendeu. Pois Ele está contigo aí, sentado do teu lado. Oh, Jesus, Deus já mudou teu cativeiro. Repreendeu o devorador. Ergue agora a tua cabeça, então na posse da vitória. A tua bênção já chegou. Quem sabe canta comigo, vai. Se você cair, se você chorar, quando oprimido, Ele é Deus. Ei, declaro que você é um vencedor, e essa é a vitória que Deus quem mandou. Salte para cima, atravessa o abismo, sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá, ele entrou na guerra para a guerra. Ouça a corrente caindo no chão, você está livre até para voar. Vou agora nas asas do medo. Eu vou profetizar, porque a vitória é tua, é tua, é tua, a vitória é tua. Se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é Deus e não prende agora. Declaro que você é um vencedor, e essa é a vitória que meu Deus mandou. Salte para cima, atravessa o abismo, sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é leão da tribo de Judá, ele entrou na guerra, ele vai guerrear. Ouça a corrente, já caiu no chão, você está livre até para voar. Vou agora nas asas do vento. Eu profetizo de novo, porque a vitória é tua, é tua, é tua, a vitória é tua. Deus mandou eu te dizer. Agora, ei, pare agora de sofrer. Ergue a cabeça. Ergue a cabeça. Aleluia. Sabe por que Deus manda você erguer a cabeça, irmãos? Pergunta para o irmão que está do seu lado, diga, sabe por quê? Deus manda você erguer a cabeça. Diga para ele assim, eu vou te explicar por quê. Diga assim, porque derrotado, você vai entender. Diga para ele assim, porque derrotado, diga não anda, aleluia, perdão, diga para ele, diga, porque derrotado não anda de cabeça erguida. Diga assim, ó, mas vencedor, diga aí, anda, diga com a cabeça erguida. Quem toma posse da geração de vencedores que Deus está levantando hoje aqui nesse lugar. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não sei se você acredita no que eu vou profetizar, mas eu quero dizer para você nessa noite, que só pelo fato de você estar aqui nessa noite, meu Deus me manda te dizer que a vitória já é garantida. Só os que creem nisso, joga as duas mãos pro alto, dá uma salva de palmas e glorifica, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória, Senhor. Fique de pé. Glória, Senhor. Evangelho de João, o livro de São João, capítulo de número
número 5, versículo de número 2 e 3. Prometo para os irmãos que eu não ande sair do tema da campanha. O tema da campanha é alargando as tendas. Você vai entender quando Deus me levou, pastor Felipe, para esse texto, que eu disse: Senhor, o que é que tem a ver com o certo? Me passou o cronograma, me passou o versículo, e Deus disse: quem vai falar sou eu, vai ser tu. Eu entendi, disse Deus: não está mais aqui quem falou, pode continuar falando do jeito que o Senhor quiser. Evangelho de João, capítulo 5, versículos de número 2 e 3. Os que acharam comigo, digam glória a Deus. Aleluia. Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de número 2 e 3. Aleluia. Tem gente ainda procurando. Aleluia. Não tem problema, procure com calma. Temos até meia-noite apenas. Glória a Deus. Estou brincando. Os que acharam comigo, digam amém. A palavra de Deus fala dessa maneira aos nossos corações. Ora, em Jerusalém, próximo da porta das ovelhas, há um tanque que em hebraico se chama, diga comigo, Betesda. Fale com fé, diga Betesda, a qual havia 5 alpendres, ou 5 tendas, ou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, 5 tendas. Louvado seja o nome do Senhor. Neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Versículo 4, a palavra de Deus nos diz dessa forma: portanto, o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali, aleluia, descesse depois do movimento das águas, sarava, diga comigo, sarava de qualquer, diga, qualquer enfermidade que tivesse. Diga glória a Deus, Senhor Deus, Pai das luzes, nessa noite em tua presença entregamos, Senhor, esta mensagem. Te pedimos, Espírito Santo, fala de maneira poderosa aos nossos corações. Nos manda hoje uma palavra poderosa, cheia de unção. Nos manda hoje, Senhor, uma palavra, aleluia, trépida, que vai fazer o alicerce do nosso espírito, aleluia, se, aleluia, trepidar da tua glória nessa noite. Eu te peço, ó Deus, que no decorrer, Senhor, aleluia, desta mensagem, aonde houver, Senhor, um crente daqueles, aleluia, que gosta de te adorar, que gosta de chamar a tua atenção, Senhor, o Senhor elevará a tua atenção, Senhor, especial para ele ou para ela nessa noite, ó Deus. E que nessa noite, Jesus, aleluia, por intermédio da tua palavra e aquilo que há de ser ministrado sobre as nossas vidas, te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos encha conforme a nossa necessidade nessa noite. Eu te entrego as casas, Senhor, de cada servo teu que nessa noite chegou nesse lugar. Já profetizo que toda corrente lá dentro seja quebrada. Já profetizo que todo gigante, aleluia, que tem te afrontado lá dentro daquele lugar, se cale, seja morto por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E só os que crê, levanta a mão e dê um grito de glória. Aleluia. Tome seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tema da campanha: alargando as tendas. Talvez o texto que eu tenho uma pregada aqui nessa noite, algum pregador já tenha lido, ou se não leu ainda, eu creio que algum deles, aleluia, assim como eu fui inspirado por Deus, aleluia, Deus também há de levantar homens,
aleluia, inspirado por ele para pregar acerca desse texto. Porque a Bíblia nos relata acerca de Jerusalém. Conhecemos, aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Jesus subia para Jerusalém, ele ia para Jerusalém. E a Bíblia também nos testifica no versículo de número 1 do capítulo 5, a qual nós lemos, aleluia, que havia uma festa entre os judeus. Havia uma festa na Judéia. Diga comigo, havia uma festa na Judéia. Diga, e Jesus subia para Jerusalém. Pergunte para o irmão que está ao seu lado, para onde Jesus subia? Para onde Jesus subia? Para Jerusalém. E quando Jesus subia para Jerusalém, a Bíblia vai nos dizer, aleluia, glória a Deus, que próximo da entrada de, aleluia, de Jerusalém, do lado, aleluia, da porta das ovelhas, havia um tanque muito conhecido, havia um tanque, aleluia, glória a Deus, muito famoso, cuja Bíblia nos declara, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o seu nome, aleluia, é titulado como, aleluia, Betesda. Diga comigo, Betesda, ou o tão conhecido tanque de Betesda. A história do tanque de Betesda, eu fui pesquisar, pastor, aleluia, e Deus me inspirou, aleluia, no meio dessa história de uma forma linda, aleluia, que eu creio que Deus também vai te inspirar nessa noite, por intermédio dessa mensagem. Mas a Bíblia nos declara, aleluia, que havia, aleluia, 5 tendas. Diga comigo, 5 tendas, 5 alpendres, aleluia, em outras versões. Mas a Bíblia também vai nos dizer, aleluia, glória a Deus, que naquele lugar havia uma grande multidão. Diga comigo, uma grande multidão. Isso não era qualquer multidão, era multidão, aleluia, de pessoas necessitadas. Diga comigo, necessitadas. Eu não sei qual é a necessidade que você trouxe hoje a esse lugar, mas aqui não era, aleluia, o tanque de Betesda. Aqui em hebraico significa, aleluia, glória a Deus, casa da misericórdia. Não, aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a igreja evangélica chama pentecostal. Mas eu sei, aleluia, que nessa noite, aleluia, porventura, aleluia, pessoas, aleluia, chegaram aqui necessitadas e precisam de algo. E deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus testifica dizendo que onde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, no meio deles ele se faz presente. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga, Deus está na casa. E se Deus está na casa, então não vai acontecer milagres aqui nessa noite. E se Deus está na casa, então te prepara, porque a tua necessidade não se compara com a glória que, meu Deus, há de revelar sobre a sua vida. Aleluia. Mas havia, aleluia, uma multidão com grande necessidade. Mas a história, aleluia, glória a Deus, é uma história muito linda, a história do tanque de Betesda. Porque há muito tempo atrás, aleluia, glória a Deus, colocando 90 anos, aleluia, antes de Cristo, aleluia, glória a Deus, a Bíblia nos fala, aleluia, glória a Deus, que os sacerdotes, aleluia, de Jerusalém, eles têm uma pequena ideia. Qual é a ideia desse irmão? Aleluia, criar um tanque. Diga comigo, um tanque. Diga para o irmão que está do seu lado, diga, criar um tanque. E o propósito de criar esse tanque, irmãos, aleluia, glória a Deus, é para que de repente algum viajante, aleluia, que viesse, aleluia, de Israel, e antes que ele entrasse, aleluia, em Jerusalém com sede, aleluia, ele ia até onde? Ele ia até onde? O tanque. Diga comigo, o tanque foi criado com o propósito de matar a sede, de matar a sede do povo, dos viajantes, aleluia, que vinham conhecer Jerusalém. Mas a Bíblia vai nos dizer que eles criam esse tanque, e no começo realmente, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aquilo acontece. Mas um dia, aleluia, glória a Deus, a Bíblia nos mostra que a necessidade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de um local separado era grande. Sabemos que naquela época, aleluia, se você nascesse com alguma deficiência, você era impuro, era ou não era assim? Quem conhece Bíblia sabe muito bem do que eu falo. Naquela época você não poderia nascer com alguma deficiência, seja ela
física, visual, aleluia, seja ela, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ela nasceu sem um dedo, mas já nasceu impuro. As pessoas, aleluia, que eram impuras naquela época, aleluia, segundo o governo de Jerusalém, aleluia, elas não podiam coabitar, aleluia, com a sociedade, ela não poderia existir, aleluia, com a sociedade. Então eles pegaram esse povo e eles separavam, diga comigo, separavam. Mas eu, aleluia, não diz a Bíblia agora, eu conjecturo isso. Eu imagino, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, o governo agora tendo uma ideia. E qual é a ideia? Já que o tanque tem água, coloca uma tenda, diga comigo, coloca, diga uma tenda, e leva os necessitados para lá. Aleluia, glória a Deus, a ideia foi boa, foi ou não foi? O povo não vai morrer de sede, porque tem um tanque, diga comigo, um tanque, e tem um tanque, aleluia, para matar a sede do povo lá. Então faz uma tenda, diga comigo, uma tenda, aleluia, para confortar esse povo. Mas a Bíblia vai nos dizer que algo vai acontecer. Me pergunte o que vai acontecer. Pergunte assim, o que vai acontecer, bispo? A Bíblia vai nos declarar, aleluia, glória a Deus, que, aleluia, sem, aleluia, explicação nenhuma. Um dia, aleluia, está um moço, aleluia, glória a Deus, tirando, aleluia, glória a Deus, a sua água para beber. Aleluia, e ele era enfermo, diga comigo, enfermo. Mas quando ele desce, aleluia, sobre o tigezinho para poder pegar água, aleluia, minha Bíblia diz que as águas se agitaram. Diga comigo, as águas se agitaram. E o que foi que aconteceu, bispo Germão? Aleluia, ele foi curado na mesma hora. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O nome, aleluia, Betesda significa casa de misericórdia, o local de misericórdia. Aquele local foi criado para misericórdia das pessoas necessitadas. Então eu imagino, não diz a Bíblia, eu conjecturo, acredito nisso. Aleluia, Deus olhando lá do céu dizendo, anjo, aleluia, desce até as águas daquele tanque, agita as águas daquele lugar, e o primeiro que se lançar naquele lugar, aleluia, vai ser curado. E aquele homem foi curado. Diga comigo, aquele homem, diga, foi curado. Eu imagino quando ele foi curado, pastores, aleluia, o alvoroço que aconteceu, porque quando ele foi curado, eu imagino alguém olhando dizendo, o que foi que tu fez? Ele disse, não sei, eu bebi água. Então imagine todo mundo botando a vasilha lá dentro e querendo beber água também, mas nada acontecia. Nada acontecia. Eu imagino aquele homem, aleluia, olhando para os outros e dizendo, não, você não sai daqui. Você só sai daqui quando você explicar o que foi que aconteceu. Ele dizendo, eu não sei explicar. Porque o poder de Deus é impossível de se explicar, irmão. Sabia disso? Pergunta para o irmão que está ao teu lado se ele acredita nisso. O poder de Deus é impossível de explicar. Talvez há um tempo atrás, aleluia, me lembro do testemunho do pastor Adendir, aleluia, do médico dizendo, não tem chance para ele. Aí Deus dizendo assim, a última palavra não foi dada. Imagina, aleluia, as pessoas dizendo, como é que eu vou ter que falar para a família que ele vai morrer? Mas Deus olha para ele e diz, ele não sabe ainda que mais tarde ele está pronto para testificar o milagre que eu hei de fazer na vida dele. E de jeito inexplicável, diga comigo, de um jeito, diga comigo, de um jeito, diga inexplicável. O médico chegou para a família e disse assim, o homem está bom, pode levar. Eles lhe explicaram, pastor Felipe, como foi? Porque o poder de Deus não se explica. Imagina as pessoas dizendo, aleluia, olhando para aquele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para aquele moço que foi curado e disse, não, me conta. Ele disse, eu não sei. Mas espera aí, eu me lembrei de uma coisa, eu imaginei dizendo o quê? Antes de eu colocar a combuca da água e pegar nas águas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, deu uma agitada. Diga comigo, deu uma agitada. Diga, nas águas. Sabe o que significa?
aleluia, glória a Deus, ele viu as águas, aleluia, se ondularem, aleluia, se tornarem ondas, aleluia, dentro do tanque, aleluia, e inexplicadamente, aleluia, a física nos mostra que se você jogar uma pedra, diga comigo, jogar uma pedra em uma água, o que é que vai acontecer? Ela afunda, não é? Mas quando, aleluia, você joga a pedra, você vê ou não vê onde a água caiu, onde a pedra caiu? Então imagina aquele homem, eu me lembro que algo aconteceu no meio do tanque. Que na hora que eu fui descer com a cumbuca, eu percebi que as águas se agiram. Olha para o irmão está ao seu lado, diga, irmão, diga que é vitória, diga fique atento, diga se você pode ver, diga para ele, você pode ver as águas se agitando hoje. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Aleluia. Então eles criam uma tese. Qual é a tese? Então foi o anjo de Deus. Foi quem? Foi o anjo de Deus que agitou as águas. Então se nasce, aleluia, naquele lugar, aleluia, uma lenda. E qual é a lenda, bispo Germano? As águas agitadas do tanque de Betesda. Aleluia, e todo aquele que for tirado dentro das águas eram curados de qualquer enfermidade que tivesse. E com o passar do tempo, aleluia, a lenda, aleluia, vai se espalhar sobre Jerusalém. A lenda vai se espalhar sobre onde? A ponto, aleluia, de chamar a atenção. Quem é ou não quer que quer ser curado de um milagre? Quem é ou que não é, aleluia, glória a Deus, que eu vi, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que algo pode acontecer, aleluia, em alguma casa, em algum lugar, aleluia, glória a Deus. Quem é, aleluia, que não vai atrás de milagre? Então imagina que a multidão foi crescendo. Conforme o tempo, o governo olha e diz, ei, coloca mais uma tenda. Diga comigo, diga, Jerusalém vai mandar. Diga, vai mandar alargar. Aleluia. Diga, Jerusalém vai mandar. Diga, alargar as tendas do tanque. Aleluia. O povo já ficava no sol, já não dava mais, aleluia. As pessoas brigando por um pedaço. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor da tenda. Então eu imagino, aleluia, glória a Deus, pastores, o alvoroço que acontecia naquele lugar, aleluia, uns brigando pela sombra, outros queriam estar perto do tanque, outros ficavam na borda do tanque esperando o movimento das águas. A ponto daquele lugar ficar muito famoso. É, não é? E agora as pessoas começam, aleluia, a falar do tanque de Betesda. O local de misericórdia, casa da misericórdia. Imagina alguém dizendo, tem um profeta lá e diz não. Imagina alguém olhando e dizendo, tem um sacerdote lá e diz não. Aí então tem um levita lá, alguém dizendo não. Aí ele diz, e o que é que tem lá? E diz, tem o poder de Deus naquele lugar. Tem a graça de Deus naquele lugar. Tem a misericórdia. Aleluia. E assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, o governo manda botar a terceira tenda. E a multidão foi aumentando, aleluia. E o governo manda botar a quarta tenda. Diga comigo, a quarta tenda. E assim também, aleluia, o governo olha e diz, alarga as tendas, bota uma quinta, que é para o povo não, aleluia, morrer no calor. A tenda foi alargada, diga comigo, a tenda foi alargada. E a tenda só foi alargada porque não havia mais espaço. Deixa eu ser profeta de Deus, pastor Felipe, nessa noite para esse ministério. Deus disse, aleluia, sobre a minha vida, e eu vou profetizar, aleluia, que as tendas será alargada, porque Deus já falou ao coração dos pastores, aleluia, que esse lugar está pequeno para a quantidade de pessoas
que buscam a misericórdia de Deus. Diga comigo, diga: a tenda da chama pentecostal, diga, vai ser alargado. Pergunta para o irmão que está do seu lado se ele acredita nisso. Deus está alargando as tendas da chama pentecostal nessa noite. Deus está alargando a tenda, aleluia, glória a Deus, nesse lugar. Glória a Deus. Eu creio. O segundo texto que foi lido é que havia uma festa em Jerusalém. Agora vamos pregar. Esse foi o contexto. Diga para o irmão que está do seu lado, diga: agora vem a pregação. Glória a Deus. Espera só mais meia hora, né? Acho que os irmãos não querem, não. Estou brincando. Tem um tempo para terminar essa mensagem. Os irmãos não querem, não, viu? Deixa eu passar mais tempo. Mas a Bíblia vai nos declarar, aleluia, glória a Deus, que Jesus, aleluia, ia para Jerusalém, subia para Jerusalém. E quando Jesus vai subindo para Jerusalém, ele passa, aleluia, na entrada, vê, aleluia, a porta das ovelhas. E ao lado da porta das ovelhas, Jesus vê, aleluia, aquela grande multidão e 5 tendas, 5 alpendres, aleluia, glória a Deus. E Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, chamado a atenção naquele lugar. Eu imagino, aleluia, que Jesus, aleluia, vai naquele lugar, aleluia, pela curiosidade, aleluia. E quando ele vai até aquele lugar, a Bíblia vai nos dizer que o próprio Jesus testifica a grande multidão que está naquele lugar. Jesus começa a testificar a grande multidão. A grande multidão. Glória a Deus. Jesus começa, aleluia, glória a Deus, a testificar a grande multidão. Aí imagina Jesus, eu já ouvi falar desse lugar. Esse é o tanque de Betesda, local famoso, aleluia, de Jerusalém. É o local onde desce anjo, aleluia, em certo tempo. Não tinha tempo determinado. Às vezes o anjo descia de manhã, de tarde, de noite. Mas tinha vezes que o anjo só descia de manhã, só descia de tarde. Porque a determinação não era do homem. A determinação era de quem? Era de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado, diga: irmão, a partir do dia que você entregou a tua vida para Deus, diga, a determinação da tua vida, diga, não está mais no seu poder, está no poder de Deus. Diga, está no poder de Deus. Quantos acreditam nisso? Digam glória a Deus. Está no poder de Deus. Entenda isso. É o que eu costumo pregar, aleluia, lá nos cultos de doutrina, lá da Deus, tempo de avivamento. Você não deu a sua vida para Deus? O que você quer ainda mandando na sua vida? Se ela não lhe pertence, você não se manda. Já parou para ver isso? Evangelho é renúncia. Eu não quero ir para o culto, mas eu vou para o culto. Por quê? Porque não está na minha, não está na minha, está na vontade de Deus. Quer que você fique para casa e perca a tua bênção? Quer? Deus quer que você fique em casa, aleluia, glória a Deus, e não receba a tua vitória? Quer? Qual é a vontade de Deus? Diga, vai para o culto. Porque quando você chega no culto, Deus fala. Porque quando você chega no culto, Deus trabalha. Porque quando você chega no culto, Ele age. Eu vou falar, quem deixa eu falar, diga glória a Deus. Agora vai começar a doutrina de Deus na tua vida. Você acha que Deus não vê o que você faz todos os dias? A Bíblia diz que o seu olho está como chama
contemplando os justos e os, traduzindo, contemplando os cristãos e os não cristãos. Tem gente que abre a boca e diz: eu sou cristão, mas só vem para a igreja quando quer. Que tipo de cristão é esse, pastor? Me explica isso. Você pode mandar em algo que não te pertence? Pode? Então por que você ainda determina os dias de culto que você quer vir? Não, eu vou hoje, mas eu não vou amanhã. Não, eu vou amanhã, mas eu não vou depois da manhã. Duas coisas estão abertas. Primeiro, ou você não entregou a sua vida para Deus, a sua vida ainda é sua, ou você não aprendeu a viver o evangelho de verdade. Está assumindo glória a Deus na igreja? Jesus não é mentira. Jesus não vai buscar crente em casa não, pastor. Jesus vai? Você tem que vir. A salvação ela é individual. Traduzindo, só você pode se salvar. Eu costumo dizer, seria tão bom, pastor, se nós salvássemos quem nós queríamos. Primeiro, na hora que Jesus chamar, só os escolhidos irão ouvir a sua voz. Segundo, a Bíblia nos ensina que será, aleluia, que nós seremos arrancados. Sabe o que significa arrancar? Tirar a força. Porque Deus sabe que se você não for tirar a força, você vai sofrer em ver o teu filho ficando para trás. Você vai sofrer em ver a tua filha ficando para trás. Você vai sofrer em ver teu marido, a tua esposa, tua mãe, teu pai ficando para trás. Então, aleluia, Paulo diz que nós seremos arrancados. Não piscar de... Mas se nós conversamos, pisco o olho e já estamos no céu. Vai ser lindo, vai ou não vai? Mas a sua igreja ainda tem que se preparar para ele. A igreja, eu vou falar, quem deixa eu falar, diga glória a Deus. A igreja não se prepara mais para o casamento do seu noivo. O Senhor, meu irmão, responda a si mesmo, não responda para mim. Você casaria com uma mulher desleixada? Não responda, por favor. A senhora aí, minha irmã, aleluia, que já casou, aleluia, mas ainda, aleluia, e as jovens presentes também que ainda não casaram, você se casaria com uma pessoa, com um homem desleixado, sabendo que ele era desleixado? Casaria? Claro que é porque você quer que Jesus se case com você de qualquer jeito. Sabe o que é legal? Todos os dias quando você, eu vou falar, todos os dias quando você se arruma, aleluia, glória a Deus, o Espírito Santo de Deus fica lá, aleluia, olhando para ti dizendo: eu estou pronto, vamos para a casa do Pai. Mas no meio do caminho você diz assim: eu venho só, bispo Germano. Aí Deus diz: olha, o Espírito Santo diz assim: eu venho contigo, ainda venho de mão dada. Mas o Espírito Santo de Deus, como todo ser consciente, porque o Espírito Santo tem consciência, ele não procura uma esposa desleixada, brigona. Ele não procura uma igreja, aleluia, uma esposa, aleluia, que não quer compromisso sério. Ele não procura, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, uma esposa, aleluia, que não o prioriza em primeiro lugar. Sabe quando é que uma união ela é consumida? Sabe quando é que uma união é consumida? É quando um está disposto a viver pelo...
Olha para o irmão que está do seu lado e diga: estamos aprendendo. Deixa de se relacionar errado com o Espírito Santo. Jesus não quer uma namorada, Ele quer uma noiva. Uma noiva, aleluia, que se prepara em tempo e fora de tempo. Sabia disso? Quem gostaria de viver, aleluia, com uma mulher, aleluia, que lhe despreza todo o tempo? Os homens, não se declarem, só pense. Você queria viver com uma mulher que, ignorante, lhe coloca em segundo plano? Você se sentiria bem num casamento desse? E para falar a verdade, eu não. Chegaria um tempo, pastores, aleluia, que esse relacionamento ficaria como insuportável. Mas se eu lhe disser que é dessa maneira que a igreja está se tratando com o noivo, primeiro, eu vou falar, vem para o culto quando? Vem para o culto quando? Está vendo Deus falando aí? Segundo, só faz o que? Sabe o que significa eu te amo? Palavrinhas que você declara para Deus às vezes: Senhor, eu te amo, Jesus, eu te amo. Eu te amo significa sujeitar-se à vontade do outro. Não é sujeitar à sua própria vontade. Muitos falam de boca, irmãos? Você tem que aprender a se sujeitar a Deus. Eu tenho aqui, aleluia, uma grande multidão que está mais preocupado com o tanque, que está mais preocupado com a agitação das águas, do que com quem está presente ali no meio. É ou não é? Todo mundo preocupado com o quê? Com as águas do tanque. Mas olha quem está no meio lá, passeando no meio da multidão. Mas a Bíblia vai nos declarar, aleluia, que certo homem chama a atenção de Deus. Esse homem não tem nome. Esse homem, aleluia, ele é conhecido, aleluia, apenas como o aleijado do tanque de Betesda. Esse era o título dele. Ele vivia prostrado em cima de uma cama. Aleluia. E a história daquele homem é uma história triste, porque a Bíblia diz que há 38 anos, quantos anos eu falei? 38 anos ele estava acamado naquele tanque. Talvez alguém um dia ouviu falar, aleluia, talvez um dia ele ouviu falar acerca das águas do tanque. Alguém olhou para ele e disse assim: te preocupa não, eu vou te levar. Alguém olha para lá no meio da multidão e te preocupa não, tu não vai se deitar no chão, pega uma cama para tu se deitar. Pega o quê? Uma cama. Mas quem se deita numa cama se acomoda. É ou não é? E todas as vezes, não diz a Bíblia, conjectura, todas as vezes, aleluia, que as águas agitaram, ele tentava se levantar da cama e não conseguia. Não diz a Bíblia, conjectura, ele estava acomodado. E a história diz que já se passaram 38 anos. Quantos anos eu falei? 38 anos. E agora? Aquele homem já não tem mais esperança. Aquele homem ainda está no tanque. Aleluia, glória a Deus, porque não tem como voltar para casa. Ele é aleijado. Então, se o governo traz comidinha todos os dias, e se tem água no tanque para beber, então não precisa sair da zona de conforto. É ou não é? Mas diga para o irmão que está do seu lado, diga: irmão, diga para ele: irmão, diga: Deus não te quer na zona de conforto.
Deus quer que você saia da zona de conforto. Mas talvez você tenha perdido a esperança. Como aquele homem, 38 anos, ele já tinha perdido a esperança. Tinha ou não tinha? Já tinha perdido a esperança. Ah, bispo Germano, mas eu oro tanto e a libertação não acontece na minha casa. Está com quanto tempo isso? Já está com 38 anos? Não passa nem perto, não é verdade? Mas quem fez a promessa, aleluia, vai cumprir essa promessa na tua vida. Acredita nisso? Porque Jesus para do lado, diga comigo, do lado daquele homem. Ele olha para ele e diz assim: ei, queres ficar sã? Ele diz: Senhor, não dá. Toda vez que eu vou, alguém se atira na minha. Jesus olha para ele e diz assim: ó, tu não entendeu. Tu queres ficar sã? É Jesus dizendo assim: ó, tu quer milagre, e tu começa a botar obstáculo. É Jesus, aleluia, dizendo assim: ó, tu quer ver ele liberto, tu quer ver ela liberta, tu quer ver ele na minha presença, tu quer ver ela na minha presença. Glória a Deus. Quer ver? Quem deixa eu falar, diga glória a Deus. Então para de dar desculpa. Não vou para o evangelismo porque o sol está quente. Não vou para a consagração por quê? Porque é muito cedo. Não vou para o culto hoje por quê? Porque eu estou tão cansado. Hã? Tu quer milagre desse jeito? Sai da zona de conforto, meu irmão. Sai da zona de conforto, igreja. Jesus olhou para ele e disse assim: ei, você não entendeu. Quer ficar sã? Quer ser curado? Ele olha e diz assim: Senhor, mas eu te contei a história. Ele não te pergunto a última vez: querem ficar sã? É isso. Estou entendendo o negócio. Quero. Diga comigo: eu quero. Não, se você quer desse jeito aí, misericórdia. Quem quer, diga assim: ó, eu quero. E na hora que ele diz eu quero, Jesus olha para ele e diz assim: ó, eu perguntei se tu quer a vitória, agora eu quero uma atitude tua. Olha para o irmão que está do seu lado, diga assim: ó, Deus vai te dar a vitória. Diga: mas antes dele te dar a tua vitória, Deus quer que você tome posicionamento. Deus quer que você saia da zona de conforto. Imagina ele dizendo: vou te dar uma ordem. Ele dizendo: pode dar. Levanta e anda. Faz o quê? Faz o quê? Você não é aleijado? Ele não é aleijado? Não, não é? Acabamos de falar que há 38 anos ele era. Diga comigo: mas era. Olha para o irmão que está dizendo: você era. Porque a partir de hoje você vai ser. Mas você não vai ser o que você quer ser. Você vai ser o que Deus quer que você seja. Deus nunca vai querer uma coisa mal de você. Deus sempre vai querer o melhor para você. Acredita nisso? Aquele homem se levantou, pastor, isso foi lindo. Imagina aquele homem pulando. Eita! Aí quando aquele homem começa a correr, Jesus, para. Ele diz: mas eu estou andando, eu sei, estou vendo. Mas eu estou pulando, eu sei, estou vendo. Eu já estou até correndo, eu estou vendo. É que volte, moço. Ele dizendo: o que foi? Tu tem outro milagre para mim? Ele diz: não. Pega a. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não quero que outro fique acomodado no teu lugar. Quando a cama esvaziar, vem outro e se deita, e vai passar outro tempo também. Meu Deus quer que você saia da zona de conforto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E só assim, meu Deus, vai te
Fica de pé. Pergunta para o irmão que está do seu lado. Está preparado para sair da zona de conforto? Pergunta para ele. Está preparado para sair da zona de conforto? Porque enquanto você vem para os cultos só quando quer, você vai continuar na zona de conforto. Se você vai continuar fazendo só o que você quer, você vai continuar na zona. E Deus não quer você na zona de conforto. Quando Jesus disse assim, ele pega a cama. Ele pega a cama, leva a cama. Para onde tu for, faz o quê? E não esquece. Todas as vezes que tu olhar para a cama, tu vai se lembrar dos 38 anos de sofrimento que tu viveu nela. Jesus disse: e todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si. Negue-se a si. Traduzindo, deixa de fazer tua vontade. Segundo, diga comigo, segundo. Diga segundo. Diga toma a sua cruz. Diga terceiro. Diga segue-me. Glória a Deus. Evangelho é isso. Negar a si mesmo. Tomar a sua cruz. E seguir Jesus. Está pronto para seguir Jesus? Quem está pronto para seguir Jesus? Você vai ver muitos milagres. Vai ou não vai, pastor? Mas tem que seguir Jesus de verdade. Não é fazer igual os discípulos que tiveram lá. Olha o pão multiplicando, Jesus. Eita glória. Olha Jesus, um ficou curado ali, outro ficou curado acolá. Aleluia. É seguir Jesus até o Gólgota. Seguir Jesus em todo sofrer. Porque tem gente que só quer seguir Jesus quando está tudo. Mas quando parte a luta, quando parte o sofrimento, aí eu vou sair da igreja. Aí eu vou sair. Meu irmão, amadureça. Jesus está voltando e procura uma igreja madura, não uma menina mimada. Jesus procura uma igreja madura e não uma igreja, aleluia, mimada. Jesus está voltando. Deus está alargando as tendas da sua igreja para agregar o povo. Mas o povo tem que sair da zona de conforto e entender que quem está no nosso meio não é o anjo que agita as águas, mas aquele que manda e o milagre acontece. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Deus nessa noite. Amém, igreja. Eita, Deus, muita bênção. Eu me viro a bênção aqui o ministrante da Vermelha. Jesus. Eita, papai. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é a irmã Fátima, a irmã Antonieta e o Germão, da igreja de Água Chapéu. Que a igreja de... Seja Bem-vindo em nome de Jesus. Sempre, sinta bem a casa de Deus. Jesus te ama e nós também. Amém? Seja bem-vindo, irmão. Nosso pastor Evandro, nosso bisirmão, eu faço parte da minha convenção hoje, abençoado, né? Em nome de Jesus. E sábado que vem é o encerramento da campanha. Quem não pegou o envelope ainda, manda a mão, quem pegou? Quem não pegou o envelope ainda, se for agora de sua casa,